Se você quer saber se a raça humana vai chegar a ser uma espécie interplanetária, fica com a gente, depois da vinheta. Bem-vindos ao Dois Físicos e um Vetor. Eu sou um físico. E eu sou o outro. E esse é o Vetor. Quando nós nos perguntamos se o ser humano vai conseguir chegar em outros planetas, pelo menos habitar outros planetas, o primeiro lugar que pensamos é Marte. Mas por que não Vênus? No caso de Vênus, em comparação com a Terra, sua atmosfera é extremamente densa. Isso faz com que absorva muito mais calor, elevando a sua temperatura média. E isso faz com que sua temperatura média seja de aproximadamente 450 graus Celsius, o que fica realmente inviável de habitar o planeta. Tá pegando fogo, bicho! Então, por esse motivo, logo pensamos em Marte. Além do período de Marte ser aproximadamente 24 horas, ou seja, muito próximo com o da Terra, também temos o problema de temperatura. Marte, infelizmente, tem a temperatura de menos 125 graus, que varia até 22 graus no verão marciano. Ou seja, mesmo assim, é basicamente impossível viver nessas condições de temperatura para a raça humana. Um dos motivos de Marte ser tão fria é que a atmosfera é muito fina. Então, por causa disso, não consegue absorver e segurar a temperatura. Desse modo, nós teremos duas opções. Caso uma delas é criar um biodomo. Seria como se fosse uma cuba onde as pessoas conseguiriam viver mantendo a temperatura de certo modo agradável para o ser humano, porém ficaremos limitados, e presos numa região do solo marciano. A outra opção seria mudar o ambiente de Marte. Você me diz, nossa, como é que a gente vai mudar o ambiente de um planeta inteiro? Eu estou sentindo uma treta! Hoje em dia, com o estudo da geoengenharia, diversas pessoas têm estudado diversas maneiras diferentes para tornar isso possível. Como no caso, a segunda opção é bem mais interessante para a sociedade, vamos pensar dessa maneira. Como resolveríamos o problema da temperatura, que seria o mais importante? Uma das pessoas com mais influência no mundo e na exploração espacial, acho que todos sabem quem é, Elon Musk, tem uma ideia. Uma das ideias de Elon Musk, pelo menos a que foi mais reconhecida até agora, é colocar satélites, no caso espelhados, em volta de Marte. Fala, o que isso tem a ver? Então, como precisamos aumentar a temperatura do planeta, esses satélites criariam uma espécie de espelhos. Todo o Sol que passaria por Marte, que não fosse atingir diretamente o planeta, seria refletido para o planeta, ou seja, milhares de satélites. E satélites espelhados gigantescos fariam com que a luz incidisse de maneira muito maior, fazendo com que a temperatura do planeta aumentasse muito mais. Marte tem também gigantescas geleiras, parecidas com as que temos aqui na Terra. Por causa disso, criaremos mais ou menos uma reação de cadeia. Com toda essa incidência solar, começaremos a derreter mais do gelo. E com essa evaporação, criaremos mais dióxido de carbono, que retém a temperatura. No caso, aumentaremos a quantidade de atmosfera no planeta, fazendo com que a temperatura do planeta aumentasse gradativamente. Mais o solar, mais aconteceria o derretimento, mais dióxido de carbono, a temperatura aumentaria mais e mais disso aconteceria. Porém, não só a liberação do dióxido de carbono seria o suficiente, porque ainda não teríamos oxigênio para respirar na superfície do planeta. Nós sabemos ainda como transformar, felizmente, dióxido de carbono em oxigênio. Uma das coisas é por meio de plantas, só que ainda o jeito mais produtivo seria utilizar-se das cianobactérias. E essas cianobactérias, elas fazem isso de maneira muito mais produtiva, que é a transformação do dióxido de carbono diretamente em oxigênio. No caso, as cianobactérias foram as maiores responsáveis pela mudança de ecologia na Terra do que qualquer outra coisa que já aconteceu. Inclusive, nem os próprios humanos mudaram tanto a ecologia da Terra, comparado com as cianobactérias. Porém, quanto tempo demoraria esse processo? É meio complicado saber. 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos. Na verdade, com certeza, entre 1000 e 1 milhão de anos. Mas não existe ainda um estudo comprovado de quanto tempo isso demoraria para acontecer. Então, mas como faríamos para aumentar e acelerar esse processo? Isso provavelmente é bem complicado porque ainda não existe nenhuma ideia para fazer com que isso aconteça mais rápido. Se você está gostando desse vídeo, curte o canal, compartilha, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. Isso vai ser muito bom para que tenhamos um maior alcance e podemos continuar criando mais conteúdo para vocês. Uma outra ideia para o aumento da temperatura de Marte é um pouco mais maluca, que no caso seria colocar bombas de hidrogênio no planeta, fazendo com que as explosões fossem gigantescas e aumentasse de uma maneira bem mais maluca. No caso, iria formar com as explosões uma poeira gigantesca, uma poeira marciana, que faria com que a temperatura também fosse mantida. Mas como não seria muito controlada essas explosões,
é meio impossível de saber exatamente o que aconteceria. Logo essa ideia foi descartada, e a ideia do Elon Musk para o aumento da temperatura do planeta é a mais prática. Pensando ainda em ser uma espécie interplanetária, ainda existem algumas luas de Júpiter e Saturno, onde poderíamos fazer essa tentativa. Porém é uma coisa ainda muito distante, no futuro com certeza bem mais longo. Mas você também pode estar se perguntando: nossa, por que tanta preocupação em colonizar outros planetas e fazer com que a raça humana seja uma espécie interplanetária? Um dos motivos disso, dito até pelo Stephen Hawking faz um tempo já, esse motivo era que algum vírus ou, não sei, uma colisão de algum asteroide com que a raça humana não conseguisse lidar, e aí evitar, né, que a raça humana toda fosse extinta, pois estaremos em outros planetas e isso seria cada vez menos provável, com a raça humana se espalhando por todo o universo. E com as pessoas mais céticas quanto a isso, existe até um relatório da NASA que ela informou que mais ou menos próximo de 2027 um asteroide gigantesco vai passar próximo à Terra. E existe 10% de possibilidade desse asteroide entrar em colisão direta com o nosso planeta. A quantidade de energia liberada por esse asteroide, de acordo com a NASA, seria de 53 mil vezes a energia da bomba liberada em Hiroshima. Isso com certeza seria uma catástrofe sem precedentes, acabaria prejudicando a raça humana de maneira que não temos nem dimensão. Porém, sem alarmismo, né? Com certeza a NASA continua se aprimorando e as outras agências espaciais para no futuro, caso exista alguma possibilidade disso, estarem preparados para quaisquer eventuais problemas. É claro que isso, e até o vírus, né, na época que estamos vivendo atualmente, já são grandes motivos para o entendimento que sim, a raça humana poderia ir para outros planetas, colonizá-los, isso seria bom para nós mesmos. Com a crescente evolução das ciências e até da geoengenharia, que é o estudo exatamente da mudança do clima dos planetas para possibilitar a nossa sobrevivência, não vemos isso em um futuro muito distante. É uma possibilidade que está a nosso alcance. Tanto que a SpaceX, né, com Elon Musk, em pouco tempo já está mandando cada vez mais missões para Marte e fazendo com que estejamos cada vez mais próximos desse sonho de virar uma espécie interplanetária. Existem alguns livros magníficos sobre viagem interplanetária, o estudo um pouco mais aprofundado sobre os planetas, a probabilidade da existência de vida em outras galáxias, coisas desse tipo. A gente vai deixar aqui na descrição para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. É muito interessante, alguns livros que nós já lemos e que acho que vai fazer toda a diferença para vocês adquirirem um conhecimento maior em física. Se esse vídeo foi bom para você, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal, isso vai realmente ajudar muito a gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se vocês tiverem alguma sugestão sobre outros vídeos ou algum tema específico que vocês queiram que nós aprofundemos, deixem nos comentários, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e é isso, até a próxima. Falou!